Oi, gente, estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado, um gatinho muito lindo, e ele vai responder minhas perguntas de acordo com o que eu vou perguntando, tá? Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Qual que é seu nome? Se apresenta para as pessoas que não te conhecem, te conhecer um pouco melhor. Meu nome é... Boa tarde, boa noite, eu não sei que horário que vai ser postado. Meu nome é José Nilson Rocha. Na minha vida social sou conhecido como Nilson Rocha, na quebrada eu sou o Nilson. Certo? O Nilson, né? Para quem não sabe, José Nilson. Me responde uma coisa, qual que foi o momento mais feliz da sua vida? O momento que você já teve na sua vida? Com certeza foram vários momentos, né? Mas defina um momento na sua vida que foi muito feliz pra você. Na realidade, assim, na minha vida foram 2 momentos felizes. Que é o nascimento da minha filha, Letícia, minha primeira filha, que já tem 26 anos. E já é jovem senhora. E agora do meu menininho Isaac, que vai fazer 4 aninhos. Esses são os 2 momentos mais felizes da minha vida. E qual foi o momento mais difícil da sua vida que você já teve? O momento mais difícil uma época eu fiquei desempregado e a gente sem trabalhar, sem ter por onde tirar, né? Vivemos num país capitalista, onde que a gente vale o que tem, então, modéstia à parte falando, né? Se você não tem nada, ninguém te conhece como nada. A partir do momento que você tem alguma coisa, você começa a ser visto, né? Então, essa parte financeira, da parte quando eu fiquei desempregado, uma época, não foi fácil, não. Foi o momento de mais dificuldade que você teve, né? E se hoje você... Quantos anos você tem? Você já falou isso no início, não, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 49 anos. Tá, então você já viveu bem, você já tem bastante experiência, né? Qual a pessoa que até hoje te influenciou, que mais te influenciou na sua vida? Teve alguém assim que te influenciou a ser o que você é hoje? Ah, modéstia à parte falando, não. Porque desde moleque eu sempre fiz meu corre, então, desde moleque eu sempre fui negociante, negociador. Então eu gostava de comprar uma coisa, revender, sabe, pegar coisas velhas, reformar, ficar novo, vender, desde molequinho. Então eu sempre tive como influenciador eu mesmo, porque eu gostava de coisa cara e para mim ter coisa cara eu tinha que Correr atrás, ralar, né? correr atrás. E muita gente não sabe, mas você tem uns irmãos, né? Bastante irmãos, né? Sim, sim. Quantos irmãos você tem? Fomos uma família de pai, mãe e 6 filhos, contando comigo. Tinha meu irmão João, que faleceu aos 24 anos. Daí eu passei a ser o mais velho, hoje com 49. Tem a minha irmã Bem-vinda, tem o meu irmão Antônio, meu irmão Wilson e meu irmão Daniel. Então, no total, são 5 irmãos com você, Hoje né? 5 irmãos, né? Mas éramos 6, né? O nome da novela. Na época que você nasceu, ou até da sua infância, qual que era a sua situação financeira da sua família? E se você considera para aquela época era uma situação financeira razoável ou era uma situação financeira pobre? Então, de garoto, éramos de situação pobre. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, e nós, como éramos filhos, diferença de 2 anos um para o outro, meu pai teve 6 filhos, então meu pai, um guerreiro, porque ele criou 6 filhos, uma irmã dele ficou viúva em Minas Gerais, ele trouxe a irmã dele, e aí ficou a irmã, mais 4 filhos, mais a gente. Então, meu pai e minha mãe trabalhavam e criavam 10 filhos. 11 com a Bastante, minha né? tia. Depois minha tia veio a trabalhar e a vida foi se desenrolando. Então, muito jovem, muito jovem, a gente já tinha espírito de trabalhar. Porque, como eram muitas crianças, então tinha de tudo para todos, mas talvez não as melhores coisas, né? Coisas que Que era eram para necessário, ter, né? necessários, sim. E
Com 8 anos eu já engraxava sapato. Naquela época as ruas eram de terra, todo mundo sujava o pé de barro. Então, engraxate. Meu irmão tinha uma caixa com 11 anos, eu com 8 falei pro meu pai, não, eu quero minha caixinha também. Aí já comecei a ver o que era ganhar dinheiro, mas não pegava, porque o dinheiro era todo na mão da minha mãe. Dona Santinha, descanse em paz. E como que você, diante disso, mas mesmo assim, como você consegue descrever a sua infância para você, mesmo diante disso? Foi uma infância boa? Ou mesmo com as dificuldades, você consegue enxergar, tipo, coisas boas nisso tudo que você passou? Foi uma infância boa. Não tinha coronavírus, não tinha doença, a gente corria no meio da rua, jogava bola na chuva e tinha que estudar, tinha que tirar nota boa. E foi uma infância diferente da de hoje em dia, né? Que todo mundo é computador, é telefone, é internet. E naquela época não tinha nada disso. Ninguém nem tinha nem telefone residencial, que era só rico que tinha. Uhum. E você falou da sua mãe, né? Muita gente não sabe, mas a sua mãe já é falecida, né? Já faz uns anos. E como que era a sua mãe? Como que você pode descrever como era a sua mãe? Como mãe e como pessoa? Ah, minha mãe era mãe de todo mundo. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Que, tipo, por mais que éramos pessoas simples, mas ela sempre cuidava de todo mundo que estava ao seu redor. Então, minha mãe era fantástica. Entendi. Qual que era o nome da sua mãe? Efigênia, conhecida como Dona Santinha. Dona Santinha. E quando você era criança, o que você imaginava para sua vida adulta? Você tinha algum plano ou as coisas foram acontecendo na sua vida? Ah, de criança, eu queria ser polícia. Mas como morávamos na periferia de São Paulo e era muito perigoso na época, então ser policial era um risco de vida. Aí eu optei por não ser policial. E naquela época você tinha muitos amigos e você lembra dos seus amigos de antigamente? E se tem amigos daquela época que você carrega até hoje, que tem amigos que te acompanham na sua vida até hoje? Ah, sim, pô. Eu só tinha um amigo, mas era colega, o Fábio. O Fábio Que era é meu amigo amigo. até hoje, né? Meu amigo até hoje, eu era meio gordinho e ele era meio gordinho também. Eu pesava 10 quilos a mais que ele. Então a gente chamava de os leitão. Eu A dupla infalível, né, amor? chamava ele de leitão e ele me chamava de leitão. Aí a gente se comunicava assim, ô leitão, ô leitão. E um ia na casa do outro, a gente ficava 24 horas junto quase e era E, irmandade. e falando agora um pouco da sua vida adulta, não dá pra falar tudo da vida, porque são muitas etapas, né? Senão a gente ia passar o dia inteiro falando. Como que você escolheu a sua carreira? Quando eu falo sua carreira, é com o que você trabalha hoje e se foi algo que você escolheu ou simplesmente as coisas foram acontecendo e você tomou essa decisão. Na realidade, assim, né? Com o que eu trabalho hoje, não foi uma coisa que eu tinha escolhido de pequeno, né? Mas era uma coisa que adulto eu gostava de fazer, né? Porque a gente era molecão novo e tal. E eu casei muito cedo, casei com 22 anos. Fui pai aos 22 e meio, então minha parte de jovem eu não aproveitei muito, né? Então, com a minha primeira separação aos 30 anos, eu me vi um garoto saindo pra rua, conhecendo novas amizades, mulheres diferentes, Querendo fazer o que você não fez quando era novos mais novo, né? amigos, bebida, cachaça, droga, tudo. Então, eu renasci aos 30. E a gente ia muito em puteiro, né? A gente gostava de ir nos puteirinhos, nas boates da vida. Eu ia tanto que um dia eu falei, meu, eu vou montar uma pra mim, pô, porque eu sou viciado nesse negócio. Daí montei uma e tenho boate até hoje. Entendi. E se você pudesse voltar atrás, você escolheria outra profissão ou escolheria a mesma profissão? Se eu pudesse voltar atrás, eu escolhia ter 5 puteiros. Sem graça. É, sua carreira, no caso, o seu trabalho já teve um ponto alto, né? Tipo, qual foi o ponto alto, assim, do seu negócio, da sua vida, da sua carreira? Ah, todo negócio sobe e desce, é igual bolsa de valores, então não tem pico alto. Nunca tá ruim, né? Não pode Não pode parar, né? parar, né?
Eu tenho um ditado que diz, devagar e sempre. Então, pode parar, né? Tudo que é demais é ruim. Se você tem muitos amigos, é ruim. Se você não tem amigo, também é ruim. Se você não tem dinheiro, é ruim. Se você tem muito dinheiro, é ruim. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, porém, ele só tem dinheiro. Eu conheço cara que tem uma casa imensa, vários carros, mas ele só tem uma casa, vários carros, não tem uma família. Então, o dinheiro não compra felicidade. Ajuda, né? Mas não compra, né? Na realidade, com tão pouco dinheiro, você pode ser mais feliz do que um milionário. É verdade. E você falou em relação a drogas, né? Que muita gente talvez não saiba, mas que você já se envolveu com isso e que hoje, graças a Deus, você é uma pessoa liberta, né? E o que é que você tem para falar para as pessoas que acidentalmente ou por escolha própria se envolvem nisso, caem nisso? E que o que é que você tem para falar para essas pessoas, para que elas possam sair dessa vida, né? Que é uma vida vazia, né? Que por um momento as pessoas acham que tá tendo alguma vantagem, né? Mas depois que você que é uma pessoa que já passou por isso, você sabe que é algo que não te leva a nada, né? O que você tem para falar para essas pessoas? Ah, não tenho que falar nada. Quem quiser usar droga, usa. Quem não quiser usar, não usa. Os que usa, saiba Dosar. saber o quanto é o tanto que tem que usar. Não pode estar usando droga para estar esculachando a família em casa, mães, os filhos, os pais. Mas aqueles que usam e sabem usar, eu acho que é normal, entendeu? Hoje em dia é tudo normal. Eu acho que a pessoa tem que saber o que traz a droga para ele. Na minha época, que foram 3 anos, não foram muito tempo, dos 36 aos 39, eu acho que eu me arrependo, eu não me arrependo não. Porque eu gostava e era da hora, era divertido, então eu não me arrependo não. Eu achei que eu tinha que experimentar mesmo, já sendo um senhor velho, e depois vi que era hora de eu parar porque não condizia com o meu caráter, com a minha personalidade. Então, aos 36 anos, quando as pessoas que acho que nem ficaram sabendo, eu me exponho porque ninguém paga minhas contas, então eu falo, mas tipo, eu achava que depois, se alguém descobrisse ou soubesse, então 36 anos da minha vida foi jogado para trás achando que toda a vida eu era um drogado e eu não era um drogado, né? Eu era um usuário de droga com meus amigos que usavam e eu acabei no embalo usando. Então por isso que a gente tem que dosar as companhias. Porque se você só anda com pessoa que usa droga, provavelmente um dia você vai experimentar. Então, se você não quer certas coisas, então evita certas pessoas. A mesma coisa do cara casado. Se o cara casado só fica saindo com rapaz solteiro e com moça solteira, provavelmente um dia ele pode trair a sua mulher e vice-versa. Então, acho que se a pessoa é casada, tem que sair em casal, né? Então, cada um com a sua esposa, cada um com o seu marido, bebe, se diverte, dá uma risada, tira uma tarde de happy hour, ou tira um vale night, sai, se diverte, vai pro motel dar uma piscadinha e já era. Agora, quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Eu quero é que se foda-se. Nossa Senhora. Falando de hoje, né? Hoje, como que é a sua vida hoje? Entre 49 anos, hoje, como você define a sua vida hoje? Seja a sua vida amorosa, a sua família, o homem que você se tornou. Quem é o Nilson de hoje? O que difere ele do Nilson de antigamente? É algo positivo ou para você acha que é negativo? Então, como havia falado, né? Dos 36 aos 39, eu estava solteiro desde os 30, então eu aproveitava muito. Era muito namorador, muito raparigueiro, tinha um monte de namoradas e tal. Então, eu não me arrependo de nada, como eu falei, né? Agora, depois dos 40, eu achei que não, que já estava sossegado daquela putaria toda e Tava na hora de ter um relacionamento, né? queria estar tendo um relacionamento sério, uma família com filhos e tal. E passei por alguns outros relacionamentos depois disso, quando eu quis acertar. Até que hoje eu sou casado há quase 5 anos com a Jaima, que vocês conhecem. Mãe do meu filho Isaac, mãe do meu filho Paulo Vitor, que é meu filho de coração.
E mãedrasta da Letícia, né? Por causa que somos toda família. Então hoje eu me sinto muito bem na atual conjuntura dessa situação toda de estar bem, pô. Está bem. Tô feliz com a minha família. Muito bem. E pra gente terminar, fala. Hoje você é um homem de 49 anos, só que você é um homem muito jovem, né? O seu espírito é muito jovem. Inclusive, você consegue se dar bem com muitas amizades joviais, né? O que você tem pra falar pra esses jovens, os que você conhece e os que você não conhece, que vão te assistir? O que você tem pra falar pra esses jovens e o que você tem pra falar pras pessoas no geral? Qual o conselho que hoje, na atual realidade que nós vivemos, o que você tem pra falar pras pessoas? Então, né? Eu não sou a melhor pessoa para dar conselho para ninguém, porque cada um tem seu caráter, cada um tem sua personalidade. Então, eu penso que as pessoas têm que plantar coisas boas para estar Colher mais à colhendo frente, né? coisas boas, né? Eu acho que aos jovens tem que respeitar o pai e a mãe, o mundo está virado. Nós, os pais da época de 70, de 80, construímos filhos hoje diferente da gente. Infelizmente, não demos a educação que nossos pais deram pra gente. Então, hoje é um mundo que tudo pode. Pode. Tudo pode. Pode ser gay, pode ser puta, pode ser ladrão, pode ser deputado, todo mundo faz de tudo e tudo pode, né? Com internet, tá tudo muito fácil e tal. Então, meu, eu acho que assim, as pessoas têm que se respeitar em primeiro lugar, os jovens respeitar pai e mãe, os adultos se amarem mais, levem seus filhos na igreja, levem seus filhos para conhecer a palavra de Deus, entendeu? Hoje as crianças não sabem rezar um Pai Nosso, as crianças não sabem rezar um Ave Maria, nunca fez um terço. Os evangélicos, no domingo, as crianças às vezes não vai nem no culto com os pais porque tem vergonha. Então, meu, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Então, o que eu acho que as pessoas têm que se amar mais, conhecer mais a palavra de Deus. E é isso, cara. Bola pra frente, que atrás vem gente. Então, eu não sou a melhor pessoa para estar dando conselhos, né? Mas o que eu percebo é que hoje as pessoas se amam muito pouco. Então, hoje tudo pode, né? Então, hoje é mais fácil jogar um relacionamento para cima e procurar outra pessoa do que estar amando a própria esposa que escolheu desde o princípio, que é a mãe dos filhos, sentar, conversar, tá se expondo onde que estão os erros, tá perdoando a pessoa os erros, pegar tudo que foi perdoado e jogar no mar do esquecimento. Antes eu não era assim, mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu percebo que a gente tem que perdoar. Eu perdoo as pessoas todo dia, tiro do meu coração e jogo fora. Isso me fazia muito mal. E assim, né? Desculpem porque eu falei certo ou errado, meu português não é muito bom. Fiquem com Deus. Um beijo do gordo!